Olá, um abraço grande para vocês. Mais uma vez estamos aqui no nosso programa conversando com o Dr. Martins. Você já está acostumado a consultar os programas do site da Web Filhos e sabe que eu sempre trago gente de grande repercussão científica, pessoas que têm realmente alguma coisa muito importante para contar. Acho que o programa tem essa finalidade, é uma maneira de levar o conhecimento técnico-científico de uma forma bem simples, para que as pessoas aprendam, se defendam, procurem os profissionais adequados para se tratar. Hoje, particularmente, eu trago um grande amigo meu, uma pessoa que é reconhecidamente um dos médicos que mais conhece a problemática da diabetes no Brasil, que é o Dr. Walter Minicucci. Ele é médico assistente da disciplina de endocrinologia da Unicamp e eu sempre uso um termo com ele que ele diz que no Brasil isso não é reconhecido, mas no mundo inteiro. Ele é um diabetólogo, uma pessoa que estuda diabetes desde o nascimento até a velhice, né? E, evidentemente, nós vamos também estar falando com ele, que acabou de ser eleito o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, uma sociedade que tem no seu bojo 1.500 médicos especializados em diabetes e que o Walter é o presidente. Obrigado por estar aqui, Walter. Obrigado, Martins. É sempre muito bom estar aqui conversando com você. Uma coisa que me ocorreu quando eu te convidei é que você foi a pessoa que eu gravei em último lugar na TV. Pois é, verdade. Lembra que nós nos despedimos do público e você fez um show de apresentação? Eu falei, nós vamos voltar, né? Eu fiquei até triste de ver que você estava parando e saindo aquele programa da televisão, né? Por sorte você conseguiu. E agora estamos aqui. Agora atingi muito mais gente através Sem dúvida, agora estamos na internet, graças a essa grande colaboração do pessoal da Web Filhos. Eu acho isso um serviço maravilhoso para as pessoas. Walter, você vai me ajudar a passar para o nosso público conceitos fundamentais na questão do diabetes, né? A diabetes é uma doença que às vezes é muito traiçoeira, né? Porque ela vai devagarzinho, as pessoas não se dão conta, e se não tratado e não reconhecido e não diagnosticado adequadamente, é fatal, né? E pode trazer complicações gravíssimas à medida que a pessoa não assume o tratamento. O que é o diabetes? Quando é que apareceu na história da medicina? Por que recebeu esse nome, inclusive? Você já contou, acho tão interessante isso na TV. Para a gente começar esse trabalho, os tipos de diabetes, depois vamos nos concentrar num tipo só, né, para a gente falar, depois num outro programa que você eventualmente vem aqui, a gente fala do outro tipo. Tá certo. Então, como você bem falou aí, infelizmente é uma doença que pode ser muito traiçoeira, muitas vezes não é percebida quando aparece, né? Particularmente em quem tem diabetes do tipo 2, que a gente já fala, que é o, como você sabe muito bem, diabetes do adulto, antigamente chamado do adulto, ou do obeso, não insulina dependente. Que hoje não é bem isso, que né? Então, esse estigma aí ainda persegue a pessoa que tem diabetes, né? Vou ter diabetes e vou morrer com as complicações. O que eu diria que realmente não é necessariamente verdade. Na maior parte das vezes, a pessoa que se acompanha e se trata direito consegue ter uma vida livre de complicações. O diabetes mellitus ou mellitus ou açucarado, né, antigamente chamado, ele apareceu lá na antiguidade. Na antiguidade já tinha a descrição dele. E o Areteus da Capadócia, que era um médico, eu não me lembro se ele era grego, se era da região do Mediterrâneo, com certeza a região do Mediterrâneo, descreveu primeiro essa doença, e caracterizada por a urina abundante, como se as carnes virassem urina. E atraindo formiga, né? E atraindo formiga. Até algum tempo atrás, 100 anos atrás, isso era um diagnóstico. Hoje ainda mães fazem o diagnóstico. Olha, faz xixi, você deve ter visto muitos casos que a mãe dizem, tem formiga. A fralda eu joguei lá e estava cheio de formiga, né? Porque tem açúcar, né? Por causa do açúcar. Então, o diabetes é uma doença causada por uma inabilidade da insulina. A insulina é um hormônio feito pelo pâncreas, que é um órgão que está aqui na barriga, e que é o responsável pelo anabolismo, né? Ele transforma alimentos em músculo, estoca gordura e proteínas, e quando falta, ou porque o pâncreas foi destruído por um processo imunológico, no caso das crianças,
Ou quando, como hoje é a grande causa, né? A gente vai ganhando muito peso e o pâncreas não dá conta, porque o excesso de peso, a vida sedentária, a falta de exercício, o estresse do dia, a comida de junk food, essas bolachas doces, recheadas também, tudo isso acaba aumentando a necessidade do organismo de ter insulina. Acaba aumentando, fazendo uma resistência à insulina, como a gente diz, né? E daí o organismo tenta dar conta daquilo, produzindo cada vez mais insulina, o pâncreas, até que chega uma hora que ele entra em exaustão. Porque a insulina, né, tem um efeito fundamental no organismo, né? Você come e todos os carboidratos, né, que vulgarmente chamados de açúcares, eles precisam entrar para dentro das células para produzir energia para as células funcionarem e tal, o organismo inteiro. E se sem insulina esse açúcar não entra e fica aumentando no sangue circulante e paradoxalmente está lá no sangue, mas dentro da célula não tem. Justamente. E aí você morre por causa disso, é engraçado. E daí você vai destruindo a célula para fazer energia, né? Exatamente. Vai se comendo, vamos dizer assim. Exatamente. E daí a insulina entra exatamente favorecendo isso. E é interessante, né? Porque a insulina foi descoberta no século passado, no século Justamente, XX. sintetizada em 1922. Ela foi sintetizada. E produzida já para Mas uso. sabia-se que já desde quando que a insulina era... 1890 é pouco, final do século XIX. E a pessoa começou a descobrir, mas não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. As pessoas iam e morriam. E se começou, as que tinham diabetes tipo 1 até 1920, 22, 25, até começar a ser difundido o uso da insulina no mundo, ter fábrica, ter produção suficiente, morriam em caquexia, né? Como aquelas crianças que você vê nas regiões de fome da África. Morriam de fome realmente por não conseguir, como você falou, botar o alimento para dentro da célula. Morriam, né? Porque não tinha o que fazer, né? Já existiam os comprimidos, alguns comprimidos, mas nenhum que não se usa comprimido para tratar diabetes tipo 1. A gente vai falar depois da diabetes tipo 2. Vamos centrar o nosso programa agora. Depois do segundo programa que eu vou gravar com você, vamos falar mais de diabetes tipo 2 do adulto. Porque eu acho que o diabetes tipo 1, que acomete as crianças, eu tenho visto com muita surpresa, até já te mandei alguns pacientes meus aqui que eu vi, mandei para você cuidar, ele surpreende a família não pensa que uma criança vai ser diabética. Eu já vi bebês diabéticos, é uma coisa inacreditável, né? A criança morre sem diagnóstico, porque as pessoas não imaginam que aquele bebê, aquela criança pequena pode estar... É verdade, infelizmente é verdade. Teoricamente o mais grave, né? Quer dizer, o mais agudo, pega um ser mais frágil nessa situação. Então vamos falar de diabetes tipo 1, Ok. vamos falar de diagnóstico, causa, vamos ver como é que trata. Você tem aqui na mesa uma série de coisas que a gente usa para tratar diabetes, as lancetinhas aqui para aplicar com as doses de insulina. Tem aqui a bomba de infusão que se usa em criança, que você vai explicar. Tem aqui o dosímetro, né? Os glicosímetros, glicosímetros. Esse é um sensor de glicose. Olha, você vai explicar o que é isso. Coisas maravilhosas que a gente dá. Aqui tem aí uma outra caneta. Pode ver. Esse aqui o que é? Isso aí eu costumo dizer que é o beijo do príncipe, embora possa ser usado também nos meninos, né? Isso é o glucagon, que ele serve para tirar a pessoa de um coma por hipoglicemia. Então vamos lá. Então, falando de diabetes tipo 1, né? Tá bom. Que é o diabetes teoricamente da infância, porque pode ter diabetes tipo 1 em adulto. Pode ter diabetes tipo 1 A gente esquece disso, né? E o cara tem diabetes, mas eu não tenho ninguém na família que tem diabetes, eu não sou gordo, e era um tipo 1 causado de uma maneira totalmente diferente. E, infelizmente, o mais complicado é que tem que tomar insulina para valer mesmo. Né? Justamente. Né? Não adianta. Então, vamos lá. O que é diabetes tipo 1? Bom, não estamos nem falando, Walter, do diabetes insípidos, que é outro tipo de diabetes, que você urina, mas é um problema de hormônio antidiurético. Não tem nada a ver com isso, porque o insípidos, embora ele urine muito, a glicemia está normal. Então vamos começar pela glicemia. A glicemia é uma medida do açúcar de glicose no sangue e ela tem uma faixa bem estreita do normal. É de 70 a 99 em jejum e antes de refeições e no máximo 120 2 horas depois da refeição. Ou seja, se você acabou de comer e faz uma curva glicêmica ou mede, mas se você tem até 1 hora depois, 120 ainda dá para achar. Dá para bom. Né?
Agora, em jejum não pode passar de 100. Pois é, mas 2 horas depois não é para dar mais 120. Né? Tem que baixar. Tem que baixar. Então, por definição, você faz um diagnóstico quando você tem 2 medidas de jejum maiores ou iguais a 126 miligramas por decilitro. Ou então, em algum momento que você meça e a glicemia deu mais que 200 e a pessoa tem sintomas. Está urinando mais, sentindo mais sede, bebendo muita água. O problema, como você sabe, é que às vezes, nós nesse calor africano que às vezes ficamos aqui no Brasil, as pessoas sentem mais sede, bebem mais água e pode até urinar mais. Claro. Não é? Se toma muito líquido. Então não é só isso, né, Martins? É isto e mais perda de peso, indisposição, e na criança cansaço. E na criança, como você bem falou, é uma coisa mais rápida, né? Dias, semanas, no máximo 1 ou 2 meses acontecendo isso e a criança fica doente, né? Grave. Você vê que você olha para ela, não precisa ser um pediatra como você aí, laureado, para fazer o diagnóstico que aquela criança está doente. Embora muitas vezes, ainda assim, ela vai para algum serviço e o profissional diz, olha, não, vai para casa, deve ser uma virose, não é? E às vezes a coisa pode ficar muito séria. A nossa experiência é que crianças com diabetes frequentemente passam por 4 ou 5 profissionais para fazer diagnóstico. Às vezes faz diagnóstico quando já está numa fase muito complicada, com lesões graves, etc. Por isso que eu digo para a mãe, olha, bata o pé, diz que você, se tem alguma suspeita dessa, a criança emagreceu rápido, emagreceu 2, 3, 4 quilos em uma semana, um mês. Não, criança que emagrece é sinal de perigo. Criança não é para emagrecer. A não ser que seja obesa e que se esteja tratando. Sim, que daí seria desejar. Mas criança que a curva de crescimento começa a cair, tem que ver o que é isso. Isso geralmente é um problema mais sério. Você tem que realmente procurar a causa. E daí, ela está manhosa, urinando muito, sentindo muita sede, bebendo suco de laranja ou Coca-Cola sem parar. Alerta vermelho. Ainda muitas vezes pode ter até aquele odor de acetona, hálito assim meio de maçã, não é? Um cheirinho diferente, meio adocicado. Cheirinho que as mamães que querem emagrecer com aquela famosa dieta só de proteína tem, né? Porque fazem uma acidose, que é um cheirinho de cetona, né? Uma acidose também, né? Então daí tem que sair correndo. Então esse é o tipo 1. E por que acontece? Acontece por uma... Eu costumo dizer, Martins, que é assim, o organismo passa a enxergar o pâncreas dele como se não fosse dele. Isso. E começa atacando. Tem uma alteração autoimune de origens ainda não completamente sabidas, onde ele muda, ele passa a ficar com cara de inimigo. Às vezes um resfriado, uma virosezinha, uma dor de garganta que não é nada, vira uma diabetes tipo 1. Pode. As mães ficam desesperadas, mas como, doutor, não tinha nada, teve uma gripinha uma semana, coisa. Pois é, mas às vezes, sabe? Às vezes não é isso, né? Às vezes isto aí só fez aparecer, porque ele estava no limite. Lá, né? Ele estava assim, já fazendo uma destruição. Porque é uma destruição, né, dessa parte do pâncreas, isso, que são as ilhotas de Langerhans. Langerhans é o nome do médico que as descreveu. As células beta. Tá bom. As células beta são aquelas células, aquelas unidades, aquelas células que estão dentro das ilhotas de Langerhans, que é espalhadas pelo pâncreas, né, que produzem insulina. O pâncreas é um órgão fundamental, né? Ele tem 2 grandes funções, uma endócrina, que é a produção de insulina, e a exócrina, que é do suco pancreático, que é a digestão. São 2 coisas completamente diferentes. São completamente diferentes. Quem tem diabetes tipo 1 só tem uma lesão das células, das células beta. Nem das alfa que produzem glucagon estão indênis. Estão indênis lá, estão funcionando bem, né? Então, aí, e isso é muito importante, né, na diabetes tipo 1, porque ela é aguda, rápida, violenta às vezes. Se você não tem diagnóstico, morre. Né? Você pode ter uma quadra aguda e entrar num choque hipoglicêmico, né? Num choque hiperglicêmico. Né? E, aliás, eu ia te perguntar isso. Quando eu era residente e fazia estágio naqueles hospitais lá do interior, tinha um professor que falava assim, chegou um cara desmaiado no teu consultório, ou na tua ambulatório, está caindo lá no chão, você não sabe o que é. Primeiro você dá glicose, que pode ser um choque hipoglicêmico.
Porque se for um choque diabético, não é esse pouco de açúcar que vai matar. É verdade, é verdade, é verdade. E às vezes a gente ressuscitava, cara. É verdade, você está correto, tá? E ainda a gente fala isso, né, Martins? Mas só que a gente tem que lembrar que naquela ocasião uma medida de glicemia era difícil. Demorava 2 horas. Hoje aqui, ó, você pega qualquer um aparelhinho deste ou este. Tem vários outros aparelhos. Esse aqui, por exemplo, eu já liguei ele, já tem aqui a fita. Daí eu ponho uma picadinha com isso, por exemplo, com esse picador. Aí você vai lá, eu ia deixar você fazer, mas você não tem muito, meu Deus, você não sei. E daí você já lê a glicemia em 5 segundos, 10, dependendo do aparelho, pronto. Se você tiver o aparelho lá, se não tiver, realmente. Mas aí você está falando muito mais daquela pessoa que já tem diabetes, não é? Uma criança que ainda está nessa fase de diagnóstico, quando ela entra se ela tem o azar de chegar a entrar em coma, porque, como você bem disse, foi lá 2, 3 vezes e não fez o diagnóstico, o coma dela é uma acidose metabólica, né? Um coma com acidose, o sangue fica ácido. Daí é muito grave, né? É gravíssimo. No Brasil, você tem mais de 10% de mortalidade nesses casos, depende dos lugares onde a criança é atendida, né? É uma morte inesperada, né? Embora nos grandes centros do mundo e mesmo do Brasil, os grandes centros conseguem ter só 3 a 5%, ainda assim é uma tragédia, né? Porque se você faz o diagnóstico horas antes, dia antes, pronto, ninguém morre. E eu percebo que numa medicina preventiva pediátrica, que eu gosto muito e faço bastante, que é a puricultura bem feita, que você segue o paciente e tal, às vezes não se explica isso para a família. Né? E as pessoas perguntam assim, tem algum diabetes na família? Não tem, então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Na maior parte das vezes a diabetes tipo 1 não tem pessoas com diabetes na família. Porque você fazia o seguinte, olha o seu filho, urinando muito, fraqueza, perda de peso, vai me dê uma pediatra. Procura o médico. É da sua confiança. Não adianta ir no pronto-socorro às 10 da noite, que é uma luta. Eu acabei de chegar na conferência de Florianópolis falando sobre a nova puricultura. A gente está vendo que as crianças só vão ao médico quando estão doentes. Ninguém mais leva preventivamente. Ninguém sabe quem é o pediatra. Então, o coitado do pai vai trabalhar o dia inteiro. Quando eles chegam às 9 da noite em casa, alguém que for com a criança, babá, vovó, titia, parente, vizinho, ele fez muito calor, está com febrão, vindo para ele e tal. Pega e leva no socorro. Chega uma fila de 300 pessoas. É mesmo. Sabe? Então, não se faz floricultura. E a pediatria se divina. Isso é uma tragédia, né? E a pediatria, a patologia pediátrica. Tragédia, isso é tragédia. Tem muita criança que está morrendo por causa disso, sobretudo nas doenças crônicas graves. Leucemia, câncer, diabetes, meningites, porque os caras não têm tempo. Porque o coitado do médico também que está no pronto-socorro, ele tem 50 para atender. Batendo na porta dele, doutor, não, tem fulano, tal, os correntes se apertando, sabe? É uma situação complicadíssima. Então a diabetes infantil tem muito a ver com isso. Eu mandei para você um caso, não sei se você está lembrado, há uns 6 meses, uma criança que chegou aqui para mim, tinha passado por uns 5 ou 6 colegas, em pronto-socorro, à noite, correndo, os coitados, sabe, estavam sobrecarregados. A mãe levava porque ela está chorando muito, ela está fazendo muito xixi. Fala o exame de urina, ela não tem infecção urinária, nem quando você toma, ele se dava conta que tinha, né, que era uma alteração. E isso é importantíssimo. Agora, tá bom, diagnóstico é esse, tratamento. Posso fazer um parentezinho? Claro. Então, olha só, como você sabe muito bem, 10% só da população dos diabéticos no Brasil e no mundo de forma geral, tem uma variação, alguns lugares tem muito mais do que 10, outros muito menos. Mas via de regra, Estados Unidos, América Latina, principalmente o Brasil, tem 10% de cada 10 pessoas com diabetes, uma tem diabetes tipo 1. O resto é majoritariamente tipo 2, que a gente vai falar depois. E como você bem falou, a gente às vezes até vê crianças de meses desenvolvendo diabetes, mas a grande faixa de aparecimento é dos 5 aos 7 anos, depois nos adolescentes e pré-adolescentes, depois no adulto jovem, menos, mas também tem, e como você disse,
eu tenho muitas pessoas no consultório de mais de 45 anos, quando apareceu um diabetes com características do diabetes tipo 1, que a gente pode chamar de LADA, que é o Latent Autoimmune Diabetes of Adult, que é muito parecido com o diabetes tipo 1 e que também tem o processo imunológico, que também vai precisar de insulina e que às vezes ficam 2, 3 anos tratando com comprimido que não adianta nada. Não adianta nada. E, aliás, eu só queria pegar um ponto aí, só para esclarecer o nosso telespectador, o nosso internauta. Está nos vindo aí, nosso internauta. Quando o Dr. Walter fala da questão imunológica, na tipo 1, é muito interessante, porque é o que a gente chama de um autoanticorpo. O organismo produz um anticorpo que se ataca-se a si próprio e escolhe o lugar. Se ele ataca o rim, ele dá um diabetes tipo 1. Se ele ataca o pâncreas, dá um diabetes tipo 1. Se ele ataca o rim, ele dá uma glomerulonefrite difusa aguda. Se ataca a tireoide, se ataca a tireoide, dá um hipotireoidismo, um hipertireoidismo. É como se a imunidade se voltasse contra o lado. Uma coisa interessantíssima, eu vi outro dia, aproveitando a tua presença aqui, alguns autores estão conversando de algumas doenças graves do tubo digestivo que aparecem no adulto jovem, tipo doença de Crohn, diarreias graves, dificuldade de absorção. Uma das hipóteses é que a mania que se tinha antigamente de ficar dando vermífugo para as crianças, acabando com as bactérias, faz com que o sistema imunológico do tubo digestivo se vire contra o próprio tubo. Sei. E aí a doença poderia estar associada a isso. Olha só que coisa incrível. Muito interessante. Como é importante saber dessas coisas, né? Bom, de toda maneira, voltando ao tratamento, como é que a gente trata? Sempre, 100% dos casos, insulina. Não adianta dar comprimido. Sem apelação. Não tem o que pensar. E daí a insulina pode ser dada. Infelizmente eu não trouxe uma seringa, que era o mais óbvio. Ah, mas tem aqui, uma seringuinha. Não, mas essa não é uma seringa de insulina. Né? É aquela pequenininha. É uma seringa de... Aqui não está com a seringa. Não, aqui são as canetas. Né? Claro, as canetas são seringas já pré-montadas. Algumas delas, como essa, onde eu coloco dentro o tubo com o frasco. Outras, como essa, elas já vêm prontas. E são descartáveis. Aqui a agulha... Todos os pacientes podem ter acesso a isso. É muito caro. Não, isso é muito caro. Olha que tamanho de agulha enorme. Olha só, não dá nem para sentir. Você pega a dobrinha, você nem sente. Sim. Então, o governo não fornece isso para as pessoas pobres? Não. Esta agulha, eu sei que não vai dar para mostrar muito aqui. Olha só o tamanho, a evolução das agulhas. Essa aqui ainda nós temos no Brasil. No Brasil, no mundo, você vê, ela tem 12 milímetros, 2,7. A nova para aplicar insulina é de 4 milímetros. É menos de um terço do tamanho dela. Dá para dar um zoom aqui? Então, olha, veja só como as seringuinhas as agulhinhas foram divididas para não sentir dor. As crianças não sentem nada com isso aqui, porque você faz uma... Ela é muito confortável, porque ela ainda é siliconizada, sabe, Martins? Então tem... Embora seja... E as seringas são as seringas descartáveis também, de 1 centímetro cúbico, de 0,3 e 0,5 centímetros cúbicos. A de 1 centímetro cúbico cabe 100 unidades nela. Então a gente não usa para criança. Criança não toma 100 unidades. Nem adulto hoje toma mais de uma vez só. Tudo isso. Né? Você vai ver o tipo de diabetes quando você vai... Mas acaba dando muito erro de aplicação, sabe? Porque às vezes o governo dá seringa, de forma geral, seringa de 1 centímetro, onde cada risquinho são 2 unidades. A insulina é dividida, não é por unidades, né? Então, quanto vai tomar? Vai tomar X unidades. 2, 3, 5, 10, depende do caso. E dentro de um frasco, uma caneta como essa aqui, sempre tem 300 unidades. Quer dizer, então dá para muito tempo. E você... Agora, desculpa, pode falar. Então, essa é a aplicação da insulina, ou com caneta ou com seringa, como você me perguntou. As canetas são mais caras. Na Europa, quase que todo mundo usa caneta. Nos Estados Unidos, metade a metade. No Brasil, a grande maioria ainda usa insulina de seringa, o que não é um problema. Só torna um pouco mais complicado essa história. Tem que tomar cuidado, tem que saber usar. Tem que saber usar. Nós temos um vídeo da Sociedade Brasileira de Diabetes, como eu te falei, no YouTube, sobre a aplicação de insulina. É um vídeo chancelado pela... Quanto dura esse vídeo?
21 minutos ou 19 minutos. Tá, então a gente vai jogar isso no site. O link. O link e tal. Me fala, as crianças de uma maneira geral usam uma bomba, né? As pequenas, né? Como é quando você indica? Depende do caso. Então, olha só. Então essas duas são as duas bombas de insulina mais modernas que nós temos no Brasil. São de 2 fabricantes internacionais e agulhinha, né? de altíssima qualidade. Então aqui seria como se eu tivesse na minha barriga. Tá? Você infiltra isso na barriga e põe um... E esta aqui eu desconecto. Isso. Então eu introduzo aqui no subcutâneo a pontinha dela, que é de plástico, e aí você fixa bem molinha, tá vendo? Tá. E daí ele fica fixado e eu conecto aqui. Tá. Essa não sente praticamente nada. Não. Isto você troca a cada 3 dias. E você põe isso no bolsinho dela. Você põe no bolso, as crianças usam em pochete. Ou atrás. Os adolescentes, né? Os adolescentes às vezes geralmente escondem, viu? Não tem nada demais de esconder. E a insulina fica aqui dentro. Fica aqui tem um buraquinho já para vocês verem. Aqui a gente coloca um prato cheio de insulina. E ele fica 3 dias. Ele troca a cada 3 dias isso aqui. Isso. E aqui. Existem outros catéteres. Isso é um catéter que a gente chama. Isso é o tubo. E aqui até acabar a insulina. Isso é uma... Como é que a mãe controla? A mãe vai entrando no visor e vai injetando insulina. Porque aqui é assim. Ele fica ligado continuadamente, mesmo na hora do sono. Você usa 24 horas por dia seguidos. Na hora do banho, desconecta aqui, põe uma tampinha. E eu fico com essa tampinha aqui. E isso depois sai do banho, reconecta. Piscina igualmente. Porque o que acontece? Por que usar esse negócio aí? Né? Porque na verdade o tratamento moderno, como você sabe muito bem, a gente já conversou, você já é um semi-especialista, né? De diabetes. E diabetes em criança mais ainda. Como você sabe muito bem, o tratamento moderno do diabetes do tipo 1, seja em criança, mesmo em muito pequenas, até o velhinho, se ele viver, infelizmente a gente hoje tem bastante gente perto de 70 anos que teve diabetes, apareceu às vezes até com 8 anos de idade, tiveram a sorte de ter médicos que já estavam na frente e tratavam eles em vários lugares do país. O tratamento é com várias aplicações de insulina. Não dá para tratar ninguém com diabetes tipo 1 com menos de 3 aplicações de insulina por dia, no mínimo, né? Se eu for fazer um tratamento, porque a gente tem vários tipos de insulina, depois se quiser a gente conversa, mas se eu for fazer um tratamento... A gente vai falar do tipo de insulina no programa de adulto, porque a gente está meio estourando no tempo, só queria que você terminasse essa questão e depois você colocasse um pouquinho da questão da dieta, que é outra discussão séria, que hoje em dia mudou, né? Tá. Então, só para terminar essa história da aplicação, não se trata ninguém com menos de 3 aplicações de insulina por dia. E a gente tem que ver como é que é o resultado do tratamento. Como a gente vê? Exame de sangue. Ponta de dedo, primeiro. No mínimo, 3 medidas por dia. Crianças menores têm que fazer mais. 6, 10, 12 medidas, eventualmente em alguns períodos do dia. Né? Antes de refeição, 2 horas depois, de madrugada. Quantos pais que passam à noite? Eu entrevistei uma mãe, lembra que você levou... que ela criou uma ONG, né, só para cuidar de filhos de famílias que você conhece com diabetes, depois até a gente pode citar. Tá bom, deixa só para terminar essa primeira parte, depois no outro programa a gente continua com a questão da utilização do tipo de insulina. Como é que você vê a questão hoje do diabetes para terminar e da dieta? A questão do docinho na criança, a questão do carboidrato, do brigadeiro, do chocolatinho. Uma vez eu me lembro que você tem uma visão interessantíssima a respeito da questão da dieta. Olha só, Martins, a gente tem 2 jeitos de olhar isso. O jeito tradicional, um esquema fixo de insulina. Então, há 3 aplicações de insulina por dia, a dose não varia no dia, antes do café, antes do almoço, antes do jantar, e daí ele vai ter que fazer uma dieta rígida. Todo dia come a mesma coisa no almoço, no café, no jantar, que você vai com a dieta para a família e varia pouco em relação hoje, amanhã e depois do ano que vem. E principalmente isenta de carboidrato ou mínimo... Sem açúcar, sem açúcar livre, sem adoçante,
Pode, não, macarrão pode. Né? Açúcar, o carboidrato da alimentação pode. Arroz, feijão, macarrão, nhoque, pode. Mas não pode ter açúcar livre. Tem que ter verdura, tem que ter legumes, você sabe melhor que eu que é difícil. As famílias hoje ensinam, e frutas. E a gente evita suco de fruta, porque no suco de fruta é bom. Várias frutas, né? Então pode ser qualquer fruta. A frutose não tem problema. O negócio é a sacarose da cana-de-açúcar. Embora não tem problema a frutose em quantidade pequena. 3 frutas por dia. Não mais que isso. Se ela for espremida, 3, aquele copo vale, se for industrializado, isto aqui tem uma fruta. Né? Então é 3 frutas por dia. Desde que não tenha açúcar adicionado. Fixa a dieta para esse que toma esquema tradicional de insulinização em tipo 1. 3 aplicações de insulina sem variar a dose. Esquema moderno, insulinização intensiva, onde você aplica 4 a 6 vezes por dia insulina. Ou usa bomba. Que a minoria das pessoas no Brasil usa bomba. Bomba no Brasil é uma coisa por uma elite não é necessariamente financeira, mas muito pequena. Quanto custa uma coisa dessa? 18 mil reais. 18 mil? De 12 a 18, uns 5 anos. Duro, né? Nos Estados Unidos temos hoje umas 500 mil pessoas usando bomba. Na Europa, outro tanto. No Brasil, nós devemos ter alguma coisa perto de 10 mil, por aí. E na insulinização intensiva, eu posso comer o que eu quiser. Desde que eu aplique. O que eu quiser quer dizer o que qualquer pessoa come. É claro que. Sem exagero, claro. Como todos nós. O aluno não fala de álcool, essas coisas. As crianças vão esperar uma. Eu acho que no outro programa que eu vou fazer com você, dá pra gente falar um pouco mais ainda, pegando um pouquinho do diabetes tipo 1 sobre dieta, porque foi maravilhoso o programa, estouramos um pouco o tempo. Queria muito agradecer a tua vinda hoje aqui, conversar com a gente. É realmente muito prazeroso ouvir você. Eu tenho certeza que você aproveitou muito esse bate-papo aqui com o Dr. Walter sobre diabetes, particularmente falando de diabetes tipo 1, ou também chamado de diabetes infantil, um pouco às vezes equivocadamente. Não perca o outro programa que nós vamos fazer com ele sobre diabetes tipo 2, o adulto, e que também vai ter uma série de informações muito interessantes. Eu sou o José Martins Filho, esse aqui é o programa Conversando com o Dr. Martins, webfilhos.com.br, é o site onde você encontra o nosso programa. Muito obrigado, até a próxima.